Bom dia! Nosso tema de hoje é sobre algo que deveríamos pensar seriamente em nossas vidas e que tem atrasado o crescimento de muitas pessoas, que é o cuidado com o nosso caráter. Deus pode estar abençoando a sua vida pelas sementes que você plantou no passado e ainda estão dando fruto, mas nem sempre o fato dele estar abençoando a sua jornada significa que você está aprovado. Então vamos juntos aprender e praticar mais sobre os provérbios. Em nossa jornada, muitas vezes nos encontramos em caminhos complicados e que devemos ponderar sobre as nossas ações e decisões. E hoje nós iremos nos aprofundar em uma conversa importante sobre a natureza do nosso caráter e como ela molda a nossa vida, usando 4 provérbios bíblicos como uma bússola que vai nos direcionar. Vamos explorar as bênçãos que recebemos, as falhas de caráter que enfrentamos e como podemos transformá-las em crescimento pessoal. Então, vamos desvendar os segredos de um caráter íntegro, de uma vida abençoada. Mas antes de nos aprofundar nos nossos provérbios de hoje, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ative as notificações, curte, compartilhe esse vídeo, porque assim o algoritmo entende que este conteúdo é de valor e entrega para que mais pessoas conheçam a maravilha que é viver na prática dos provérbios, esse livro que Deus nos deixou como um guia para vivermos bem nesta terra. Mas voltando aqui para a nossa aula de hoje, o Provérbios 11:18 nos diz assim: o ímpio faz obra enganosa, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Este provérbio é incrivelmente poderoso em sua simplicidade. O significado fundamental é que se você plantar sementes de justiça, de bondade, de amor ao próximo, será recompensado. Isso se conecta perfeitamente com o texto base que menciona as bênçãos recebidas pelas sementes que você plantou no passado. Mas aqui devemos nos perguntar: que tipo de semente estamos plantando? São sementes de justiça, como mencionado no provérbio, ou são sementes de maldade? Não, João, eu não planto semente de maldade. Queridos, nós infelizmente muitas vezes plantamos maldade. Às vezes contra os outros, às vezes contra você mesmo. Vivemos em um mundo mau, somos muitas vezes influenciados pelo mundo e não por Deus. E isso nos leva a grandes e terríveis erros. E estes comportamentos influenciam e moldam o nosso caráter. Por isso agimos mal. Por isso devemos estar atentos ao que plantamos hoje, porque iremos colher amanhã. É importante entender que a semeadura não é apenas uma ação única. Plantei, pronto, acabou. Não, não é assim. É um processo constante em nossas vidas. Cada palavra que eu falo, cada ação que eu faço, estamos plantando sementes. E é essencial ser consciente dessas sementes, pois elas têm o poder de moldar o nosso futuro. Devemos lembrar que o tempo para colher o que semeamos pode não ser imediato. As sementes precisam de tempo para crescer e dar frutos, mas é aqui que o caráter entra em jogo. A paciência, a diligência, a integridade são características importantes que nos ajudam a esperar e colher os frutos das nossas ações. Nesse sentido, o caráter não é apenas quem somos quando as coisas vão bem, mas quem somos quando somos testados, quando temos que esperar, quando a recompensa parece distante. E mesmo que estejamos sendo abençoados no presente, isso não significa necessariamente que estamos livres de falhas. Precisamos continuamente examinar o nosso caráter, corrigir as nossas falhas e nos esforçar para sermos melhores. Porque, como diz o Provérbios, é para o que semeia justiça que haverá galardão certo. Já o Provérbios 14:12 nos diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas no fim dele são caminhos de morte. Este provérbio nos confronta com uma dura realidade de que nem sempre nossos julgamentos são precisos. Muitas vezes o que parece ser um caminho certo pode na verdade levar à ruína. E isso se conecta ao nosso texto base, onde ser abençoado não significa necessariamente estar aprovado. Há um perigo em confiar cegamente em nosso próprio julgamento, especialmente se ele estiver contaminado por falhas de caráter. Isso não significa que devemos ser excessivamente críticos ou pessimistas sobre as nossas decisões. Em vez disso, sugere que devemos estar conscientes de nossas falhas e trabalhar para corrigi-las. Isso pode ser um processo desconfortável,
mas é essencial para o nosso crescimento. Devemos sempre lembrar que nossas ações e decisões têm consequências e podem ter consequências terríveis. As escolhas que parecem ser fáceis ou convenientes no momento podem levar a resultados prejudiciais no futuro. Essa é a essência das falhas de caráter. Elas podem parecer inofensivas ou até mesmo benéficas no início, mas no fim delas é destrutivo. Portanto, precisamos ser cuidadosos e discernir os caminhos que seguimos. Devemos sempre buscar sabedoria e orientação de Deus e estar abertos a ouvir e corrigir nossos erros, porque um caráter forte e íntegro é aquele que reconhece as suas falhas e está disposto a mudar. E como este provérbio nos lembra, o caminho que parece direito ao homem pode não ser o caminho certo aos olhos de Deus. O nosso terceiro provérbio é o 21:2, que nos diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Este provérbio ilustra uma verdade profunda sobre a natureza humana. Nós, como seres humanos, tendemos a justificar as nossas ações e acreditar que estamos no caminho certo. Mas o provérbio nos lembra que é Deus quem sonda os corações. Isso se conecta diretamente com o texto básico que se destaca que ser abençoado não necessariamente significa estar aprovado. Assim como o provérbio anterior, este provérbio também adverte sobre a confiança cega nos nossos próprios julgamentos. Em vez disso, devemos constantemente nos perguntar: nossas ações estão alinhadas com a vontade de Deus? Estamos vivendo de acordo com seus mandamentos? O fato de Deus sondar os corações indica que Ele vê além das nossas ações exteriores. Ele conhece as nossas intenções, nossos pensamentos, nossos desejos mais profundos. E isso pode ser uma coisa assustadora, porque todos nós temos falhas de caráter que preferimos esconder. Muitas vezes enganamos os outros em relação às nossas falhas. Tentamos esconder nossos erros e defeitos, porém nada escapa aos olhos de Deus. Mas ao invés de nos assustar, isso deve nos motivar a buscar o aperfeiçoamento constante do nosso caráter. Porque, como o texto base sugere, mesmo que estejamos sendo abençoados agora, não podemos nos dar o luxo de ignorar nossas falhas de caráter e trabalharmos para melhorar e colher bons frutos no futuro. Nosso último provérbio de hoje é o 28:13, que nos diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Este provérbio destaca a importância da honestidade e da responsabilidade. Ele se conecta diretamente com o nosso texto, que menciona que ser abençoado não significa necessariamente estar aprovado. Em outras palavras, esconder ou ignorar as nossas falhas de caráter não nos levará à prosperidade. Ao contrário, a confissão e a renúncia das nossas transgressões é que nos permitirão alcançar misericórdia. Isso não significa apenas admitir nossos erros, mas também fazer um esforço consciente para mudar o nosso comportamento. A confissão e a renúncia não são fáceis. Ela exige humildade, coragem e determinação. Mas ao fazer isso, não só alcançamos misericórdia da parte de Deus, mas também fortalecemos o nosso caráter. Por fim, todos estes provérbios nos lembram a importância de um caráter íntegro e a perigosa armadilha das falhas de caráter. Eles nos ensinam que, embora possamos receber bênçãos, isso não significa que estamos livres de erros. Eles nos ensinam a examinar constantemente nossas ações e intenções para garantir que não estamos apenas trilhando um caminho que parece certo aos olhos, mas que está alinhado com a justiça e a vontade de Deus. Em resumo, esta é a mensagem principal para praticar todos os dias, que a vida é uma jornada de autoaprimoramento constante. A cada dia temos a oportunidade de semear sementes de justiça e bondade, de corrigir as nossas falhas, de nos tornarmos melhores. Mesmo que possamos tropeçar, mesmo que possamos falhar, é importante levantar, confessar nossos erros a Deus e continuar a aprender e a crescer. E em nossa jornada devemos sempre lembrar que o caráter é mais do que somos em tempos de prosperidade. É quem somos em tempos de desafio, é quem somos quando ninguém está olhando e, acima de tudo, é quem somos aos olhos de Deus.
A cada dia vamos escolher abraçar a jornada do aperfeiçoamento do nosso caráter, porque no final das contas é a integridade do nosso caráter e não as bênçãos que recebemos que verdadeiramente define quem somos. Portanto, eu encorajo a cada um de vocês a refletir sobre esses provérbios, que possamos sempre estar cientes das nossas falhas de caráter e, mais importante, que possamos ter a coragem de corrigi-las. E ao fazer isso, vamos garantir que não apenas estamos recebendo bênçãos de Deus, mas que também estamos caminhando na luz da aprovação divina. Espero que esta mensagem sirva como uma fonte de inspiração e motivação para todos vocês. Lembre-se sempre, a verdadeira grandeza não vem daquilo que temos, mas de quem somos como pessoas. Então vamos juntos nessa jornada de autoaprimoramento e crescimento. Vamos semear as boas sementes, corrigir as nossas falhas e buscar sempre a aprovação divina, porque no final é o nosso caráter que define quem realmente somos. Que você tenha muita paz, saúde, prosperidade e sabedoria para estar sempre atento e cuidando do seu caráter. Um grande abraço, fique com Deus e continue a praticar os provérbios e até amanhã, se Deus permitir, com mais um Provérbios na Prática.